Meus prezados irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, quero cumprimentar todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Sou o pastor Amarildo, sou o primeiro vice dirigente ali da congregação do Sudoeste, na pessoa do pastor Cosme Araújo, Sudoeste 1º, na rua C89, quadra 141, lote 3. E você é o nosso convidado especial para estar ali conosco nas quarta-feiras, a partir das 19h30, aos domingos pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Nas quarta-feiras temos um ensino da Palavra de Deus. Na Escola Dominical, aos domingos, a partir das 9h, temos a Escola Bíblica Abençoada, onde debatemos assuntos concernentes ao estudo da Palavra de Deus. E a partir das 18 horas nos reunimos todos os domingos ali, no propósito de adorarmos a Deus, prestarmos culto ao Senhor, de louvor, de adoração, de ação de graça, por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Você é o nosso convidado, participe conosco, siga-nos pelas redes sociais, pelo Instagram. Você é o nosso convidado especial. Continue conosco neste canal e vamos meditar em rápidos momentos aqui na Palavra de Deus. Eu queria falar nesta tarde abençoada, neste momento abençoado, acerca do verbo, o Logos de Deus. Encontra-se a passagem para a nossa meditação no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 1 até o versículo 4. Nos diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Meus prezados irmãos, a palavra de Deus nos fala acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo de Deus, o logo de Deus, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. O apóstolo João faz menção aqui sobre estas verdades concernentes à divindade de Cristo. Nós servimos a um Deus tremendo, um Deus poderoso, único, verdadeiro, criador de todas as coisas, mas um Deus que vive em harmonia com o Filho e com o Espírito Santo. Um Deus que criou o mundo juntamente com o Filho e com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, quando usou sua autoridade para criar o mundo, ele sempre usou a palavra haja. Ele usou o verbo, o Logos. E quem é o Logos? A Bíblia está mencionando aqui que Jesus Cristo é o Logos de Deus. Ele é o verbo. Ele é o verbo que no princípio estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo, esta feita, voltando-se para os seus algozes, seus perseguidores, seus inimigos que o perseguiam, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ninguém pode usar esse termo a não ser Deus. Se ele usou esse termo é porque ele é Deus. Filipe, quando chegou para Jesus no final do seu ministério, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso para nós será suficiente. Ele repreendeu Filipe e disse: rapaz, tu está comigo há quanto tempo? Tu ainda não tens visto o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Meus amados irmãos, isso é questão de pouca inteligência para compreendermos a veracidade da divindade de Cristo. Ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Existem muitos movimentos por aí que negam a divindade de Cristo, que negam o poder de Cristo, mas ele é Deus, isso ninguém pode negar. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que Deus, nos tempos passados, falou-nos de várias maneiras através dos profetas, mas nestes últimos dias ele tem nos falado através de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o verbo de Deus, ele é o verbo em si só, ele é o Logos, ele é a palavra que se personificou, que habitou entre nós, que se manifestou e deixou com que a humanidade visse a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram juntos, sempre pré-existiram desde a eternidade, muito antes da criação de todas as coisas. Ele não foi criado por ninguém, ele sempre pré-existiu com Deus. São distintos.
Deus, quando criou o mundo, ele usava a sua autoridade e usou sua autoridade e disse: haja luz, haja peixe, haja víveres no mar, na terra. Mas quando se referiu ao homem, ele disse: façamos. Ele olhou para o Filho, para o Espírito Santo e junto, façamos. Observa aqui que o verbo está no plural. Façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando pela tua salvação, pela minha salvação. Mas o homem pecou e destituído ficou da glória de Deus. Deixou um legado de maldição, de condenação a toda a raça humana. E foi necessário que ao longo dos séculos, mediante os rituais de sacrifício, onde animais eram imolados para substituir o pecado do homem, chegou até alcançar o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. E ele então se manifestou. Usando a porta do nascimento, ele veio ao mundo, se humanizou, habitou entre nós e deu a sua vida perfeita. Deus deu a sua vida em resgate da nossa condenação de nossos pecados. Aquele justo, sem pecado, ele se ofereceu para nos libertar de toda a condenação, de todo pecado. Um justo morrendo pelos injustos. Deus morrendo pela sua criatura e pelas mãos daquele que ele criara. Meus amados irmãos, o plano de salvação é algo muito sério. A graça de Deus é algo tremendo. Por isso que a palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa também é a pessoa rejeitar a salvação que hoje é dada, oferecida de graça ao ser humano. Deus não requer nada do ser humano, não cobra nada do ser humano. Apenas ele vem ao encalce do ser humano, do pecador, e diz: filho, eu te amo, eu paguei um preço por ti, eu dei a minha vida em resgate da tua salvação, da tua alma. A Bíblia diz que o preço da nossa alma é caríssimo, nem todos os bens do mundo seriam capazes de pagar o resgate da nossa alma. E o homem tem se perdido, o homem tem se deixado levar pela uma vida ímpia, pela uma vida profana, destituído de Deus, se enveredando pelo caminho da bebedice, pelo caminho da prostituição, da promiscuidade, do adultério, dos vícios, pelo caminho da orgia, das drogas, da incredulidade, pelo caminho da apostasia. Meu amado, saiba que o preço daquele que rejeitam a salvação hoje será caro demais. E mais caro ainda na vida daqueles que um dia abraçaram o Evangelho e hoje se estão distanciados dos seus caminhos. Muito mais duro e muito mais dura será a pena de condenação para esses tais. Hoje é dia aceitável de salvação. Procura reaver teus conceitos. Procura fazer um exame introspectivo da tua vida. Te volta para Jesus enquanto é tempo. Reconcilia-te com Jesus enquanto é tempo. Aceite a Jesus enquanto tu pode achá-lo. Porque dias virão em que você vai procurar uma igreja e não vai encontrar. Você vai procurar um pregador e não vai encontrar. Mas a porta da graça ainda hoje está aberta. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós observamos aí o relacionamento entre ele, o verbo, e o Deus Pai. O Deus Filho, o verbo, o logo de Deus, e o Deus Pai. E ambos pré-existiam. Ele já pré-existia com o Pai. Jesus já pré-existia com o Pai antes da criação de todas as coisas. Ele é distinto do Deus Pai. Ele é distinto, assim como o Espírito Santo também é distinto dele e do Deus Pai. Ambos são distintos, três pessoas, três senhores, três criadores, distintos entre si, em harmonia. Aqui nós podemos ver a tricotomia de Deus, o Deus trino, três pessoas em uma só. Um Deus que opera, que ama, que trabalha em favor daqueles que o buscam, daqueles que o servem. Nós observamos também o relacionamento dele, além do relacionamento dele com Deus Pai, nós observamos também o relacionamento dele, o verbo, com o mundo. Com o mundo. Quando diz aqui, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus não criou nada sem a palavra, sem Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo que Deus criou todas as coisas. Jesus estava com ele na criação de todas as coisas. Quando ele olha para os seus agós e diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou, um imperativo que ninguém podia usar para si, ninguém podia tomar isso para si, a não ser um Deus vivo, a não ser o Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E ele olha para aqueles homens e os seus discípulos todos em volta e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Jesus é Deus.
Sendo Deus, ele se humanizou, se vestiu de humano para dar a sua vida como sacrifício perfeito e eterno em prol da minha e da tua salvação. Ele substituiu a nossa condenação. Agora aquele que crê em Jesus é justificado por meio da fé, mediante a graça de Deus. Que coisa maravilhosa! Observamos o relacionamento dele com Deus Pai, o relacionamento dele com o mundo, e temos também, observamos aqui também, o relacionamento dele com a humanidade. Com a humanidade. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida, ele é a vida, ele é a origem da vida. E ele é a luz dos homens, daqueles que nele creem. A gente observa aqui que ele se fez carne com a mesma natureza do homem, porém sem pecado. Ele deixou a glória eterna e entrou neste mundo pela porta do nascimento. Cresceu e entregou a sua vida, viveu entre nós e entregou a sua vida, fez maravilhas tremendas, entregou a sua vida para nos dar direito de vida eterna. Meu amigo, Deus te abençoe, para que você nesta tarde possa refletir acerca da necessidade de se sujeitar à salvação, à autoridade de Jesus Cristo. Porque só Ele é o mediador entre nós e Deus. Só Ele pode salvar, só Ele pode te curar, só Ele pode te libertar e transformar a tua vida. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e seja abençoado aqui e na eternidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos guarde no seu santo amor. Muito obrigado. Até a próxima. Aleluia.